Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast SOS Engenharia RJ, podcast feito de engenheiros para engenheiros. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito importante dentro do cenário de tudo que está acontecendo e que vai começar a ser batido dentro do Rio de Janeiro. A gente hoje vai falar, eu trouxe um grande amigo, também a gente passou na mesma época pela universidade, ele um pouco mais tardio do que eu dentro da entrada acadêmica, mas é um grande profissional, uma pessoa muito querida, esteve em São Paulo trabalhou no Rio, foi para São Paulo e agora voltou para o Rio de Janeiro, e a gente vai fazer um pouquinho de bate-bola com relação a essa contextualização da diferença da engenharia, do mercado da engenharia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, para isso, eu vou deixar esse cara se apresentar, eu vou falar o nome dele e o currículo dele, e a partir daí a gente vai seguindo sobre esse tema tão especial, que é tão atual e tão importante para o cenário da engenharia do Rio de Janeiro. Tudo bom, Renan? Mete bronca, negão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renan Albuquerque, engenheiro civil aí desde 2021. Sou um pouco tímido às vezes, mas a gente vai desenvolvendo isso, né? E no mercado da engenharia a gente precisa estar desenvolvendo. Fiquei 1 ano lá em São Paulo, em média. Estava numa obra de um hospital municipal de Várzea Paulista. Foi recém-inaugurado agora há pouco tempo. E tem umas diferençazinhas, umas um pouco baixas, outras um pouco mais gritantes, principalmente no mercado. Parte de mão de obra, parte de andamento, cobrança, aquecimento do mercado. Porque você bate, né? Na mesma época, no Rio e em São Paulo, o estado é diferente, mas lá a coisa anda e se movimenta um pouco mais rápida do que aqui. Show. A gente, assim, é notório, né, dentro do que a gente conversa sobre a engenharia no Brasil, e a gente usa muito esse paralelo de Rio-São Paulo, né? Não só pela rivalidade que a gente tem, às vezes, no futebol, mas também pela diferença de conteúdo do paulista e o carioca, né? Então, a gente sabe que São Paulo, a gente tem um fluxo maior de obras. Hoje, no Rio de Janeiro, nós somos 110 mil engenheiros, vamos para 114, tá? Com o registro desses novos profissionais que se formaram em dezembro, mas que ainda não estão registrados. E em São Paulo são 340 mil engenheiros. Olha já a diferença nesse cenário para você entender o tamanho e a proporção de como funciona. E lá tem um mercado muito mais aquecido. Lá o mercado de obras privadas são maiores do que as nossas aqui no Rio, né? Em proporção. Rio de Janeiro a gente tem muita obra pública, que é um dos maiores fomentos que a engenharia carioca fluminense, né? Não carioca, mas a fluminense detém. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, você que esteve por lá, você que gerenciou a parte de obra pública. Fala um pouquinho para a gente sobre a diferença de estrutura, de corpo técnico, de pessoal na obra, mão de obra operacional, né? Fala um pouquinho para a gente disso aí, negão. Então, lá a obra já estava em andamento do hospital. Eu fui contratado para poder auxiliar no gerenciamento de campo. Eram os 5 engenheiros, o diretor, coordenador, um de instalações e um civil, e eu, que estava na ponta no campo e fazia essa ponte, escritório e obra no campo, gerenciando as empreiteiras. Cada um tinha uma função ali. Eles rodavam outras obras que tinha da empresa e de vez em quando eu também dava algum auxílio em algumas obras próximas. Então era tudo muito separado, de tipo setores mesmo, o escritório tudo organizado. Tinha uma plotadora dentro do escritório já para você plotar o projeto normal. Tinha o detalhe de projeto, então eu ficava com aquilo ali fazendo checklist junto com os empreiteiros, auxiliava em algumas medições também. No início, que me formei em 2021, então foi a primeira obra grande desse porte que eu peguei. Foi aprendendo bastante coisa, os empreiteiros também bastante assíduos ali. Então é uma mecânica que foi muito rápida. Uma obra que, de cabeça, mais de 400 ambientes ali. Se você contar do inferior até o último, em média 5 pavimentos, que aí você tem o inferior, tem o térreo, primeiro, segundo, e parte técnica lá, usina de painel solar. Então tudo isso eu peguei ali. Foi bem gratificante.
Bem legal. Você falou que só com a equipe de vários profissionais eram 5 para atender essa demanda dessa obra. Como é que era esse bate-bola? Como é que era essa direção que vocês tinham? Porque você, na verdade, era o cara do campo, mas era o gestor da obra, certo? E você tinha esses outros profissionais que faziam os demais projetos e você gerenciava a execução dos projetos. Além disso, você também tinha uma equipe que te auxiliava. Era isso? Na verdade, eu auxiliava as equipes. Eu fui contratado para auxiliar o engenheiro de instalações e o engenheiro de civil da obra que estavam ali. Eles ficavam atendendo essa demanda do escritório diretamente com o cliente, e eu ficava diretamente com todos os empreiteiros dia a dia. Fazia o DDS no início, acompanhava, dava alguma instrução de segurança, EPI, EPA e tal. Ficava nessa ponta mesmo com as equipes. E tudo que passava pelo campo, passava por mim, eu levava para o escritório. Show, todo gestor da obra. Gestor da obra. Como é que é a diferença de... Você falou algo... nosso último episódio, a gente falou sobre parte de segurança do trabalho, né? E foi falado sobre a segurança do trabalho no ambiente da saúde pública. E a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande da mão de obra assimilar e trabalhar devidamente com relação ao conteúdo de segurança do trabalho. Como é que era a aceitação e receptividade dos profissionais de São Paulo? Você acha que é mais fácil lá de implementar do que aqui? Ou aqui é mais fácil do que lá? Então, Ronaldo, é bem complicado, porque assim, o corpo de obra, o corpo que eu digo, tanto ajudante, pedreiro, pintor, o corpo em si de obra, não tem tanta diferença. Porque na prática, na ponta mesmo, a grosso modo falando, o cara não quer usar EPI. Ele quer trabalhar da forma mais confortável para ele. Isso a grande maioria. Tem alguns outros, hoje em dia, que são mais tranquilos perante a isso. Então ele quer trabalhar da forma confortável. Ele tem alguns de bermuda e chinelo, entre aspas, né? Então você tem que chegar ali e saber como fala também. É tudo como você fala, o tom de voz, as palavras que você usa com determinadas pessoas, para que elas entendam que aquilo realmente é para a segurança delas e para ter um trabalho eficaz. No início foi bem duro, porque não sei se tinha antes de eu chegar, mas não pareceu que tinha tanta constância referente a isso. Eu tive um encarregado bom comigo, que já tinha anos de experiência, que me auxiliou muito, o Fábio, e a gente pegava junto essa parte. Eram 2 encarregados, um ficava com a parte geral do campo, tal, com o civil, e o Fábio também pegava isso, mas me auxiliava com o DDS. Quando não dava, ele podia dar, então nós dois falávamos alguns assuntos. Parte de segurança, a gente isolou o que tinha para isolar, sinalizamos tudo, trocamos as sinalizações. Cada DDS ou reunião que a gente fazia, eu frisava sempre os equipamentos básicos. Capacete, botina, óculos, dependendo do que fosse trabalhar, uma luva de napa, o que você poderia fazer ou não. Trabalho em altura, acima de 2 metros, tem que estar com cinto de segurança, eu sinto corretamente, se estiver errado não vale de nada. Se for trabalhar em espaço confinado, eu trabalho em altura, não trabalhar sozinho. Então tudo a gente falava, mostrava vídeos de acontecimentos. Inclusive no final do ano, teve um caso que um operador, um trabalhador, num shopping, teve um acidente e ficou preso no cinto de segurança por um tempo. E aí passou aquele tempo, que no máximo até 20 minutos, dependendo de como seja a queda e a altura, que prende a circulação, tem uns quesitos. Não existiu, o cinto não estava da forma correta e veio a óbito. Passou até... Isso passou em vários locais, repercutiu. Né? Ele não fez a ancoragem da forma correta em cima, não transitou no local que devia em cima, o vidro veio a partir, ele não estava devidamente ancorado e conseguiu segurar o tempo que ele resistiu e depois ele veio a ter a queda vindo a óbito numa obra desse shopping. Isso foi muito, muito veiculado, né? Foi muito trabalhado pela mídia. E para a gente, né, para o nosso cenário de engenharia, é importante a gente falar sobre isso, porque, como você falou, né, tem várias empreiteiras que hoje executam o serviço, muitas das vezes sem o engenheiro à frente. Lá você tinha para cada empreiteiro
um engenheiro responsável pelas empresas, ou quase sempre eram empresas somente com mão de obra trabalhando? Então, eu vou explicar um pouco mais detalhado. Lá, cada empreiteira, que são empresas diferentes, né, tinha um responsável técnico e todos eles reportavam a mim. Então tinha pelo menos um engenheiro ou responsável técnico, dependendo do que fosse a empresa, um técnico de edificação, tinha. Só que não era todos os dias, dependendo da demanda deles, que a empresa deles também tinha outras obras. Então eu fazia essa parte de gerenciamento também com eles, tanto para poder produtividade, a gente está trocando aquela figurinha, aquela informação, como para alguma demanda. Se tivesse, é normal ter algum tipo de atraso em um serviço, falta, vai no médico, e aí tem um atraso de hora ou de tempo, então precisou fazer de repente um pouco a mais, ou vir num sábado, aí ficava nesse contato. Mas tinha um engenheiro, e uma vez por semana, no mínimo, a gente fazia uma reunião lá no nosso escritório sobre isso, pauta, relatório, isso era constante. Então, na verdade, a obra que você participou, ela tinha uma boa gestão, tinha uma participação de corpo técnico, não só contratados, como das contratadas, né? Não só da sua equipe de trabalho, né? Técnico de fiscais e gestores do contrato, como também das empresas que estavam executando. Isso, correto? Isso aí. Dentro dessa dinâmica, assim, vocês tiveram alguma fiscalização do CREA lá na tua obra? Que eu saiba, não sei se teve antes, mas o período que eu fiquei, não. A gente teve fiscalização, sim, para a ISO 9001, que foi na construtora. Então, ele foi, viu outras obras, viu a nossa obra também. Já tinha sido feita anual, né? Todo ano ele fazia aquela fiscalização. Aí, junto com a fiscalização, tem as FVS, que é um documento em si, que dentro desse documento está a produtividade da obra, o que foi feito, tá os treinamentos para cada equipe que foram lecionados, instruções de segurança, tudo ali nesse documento. Então ele verifica tudo certinho. Cada documento desse, ele tem um projeto anexado nele sobre a parte executada. Pintura externa, pintura interna. Então tem um projeto, que é eu que fazia. Antes era um outro engenheiro, quando eu entrei no lugar dele, fazia essa parte. Vai fazer concretagem. Mapeava onde foi feita a concretagem, caminhão, tudo certinho e tal, com as cores respectivas, com o projeto. Fora isso, tinha os projetos espalhados na nossa sala de escritório, de cada etapa, o acompanhamento diário. Então, essa parte de gestão era bem assistida, até porque também os gerentes, né, que eram gerentes também de obra que estavam lá, um deles tem 40 anos, basicamente, de engenheiro. Japonês, o cara sabe muito, brabo. Aí tinha um coordenador, os outros, então, alguma dúvida, eu tirava com eles, ou por telefone, se tivesse, ou pessoalmente. Os empreiteiros também, tinha uma galera bem interessante. Eletrocâmbio, tinha umas empresas boas lá. O que você achou de mais interessante comparando Rio com São Paulo? Uma diferença boa que eu notei, tendo a retrospectiva lá do meu primeiro período da faculdade, é que de repente não mas o que eu percebi que no Rio não tem um incentivo que eles parecem que dão em São Paulo. Então, quando você está na tua faculdade, pelo menos eu aqui no Rio, na UGB ou na Unig, você para conseguir estágio, tu tinha que suar, tinha que correr atrás, vai no CIE, vai e não conseguir aquela... E essa dificuldade é refletida no mercado quando tu vai pro mercado. Me formei e tô com o meu CREA na mão aqui, sem ser o CREA mesmo na mão. E agora? O que eu faço? Vou pra onde? Bate na porta. Não tem vaga, bate na porta. Tudo fechado. Não tem um programa de incentivo que incentive o engenheiro recém-formado. Além disso, quando tem vaga, tem vaga aberta. 3 anos de experiência. O cara acabou de se formar. Experiência. Então não tem isso. O cara acaba ficando engessado. Lá, ao ver, parece que eles dão esse incentivo, esse programa de ter o estágio realmente, e dali do estágio já contar com experiência e incentivar, pelo que eu pude perceber. E, na prática, é como se fosse um treinamento. Pelo menos eu tive essa oportunidade, né? Comecei a trabalhar lá, sabia muita coisa, mas muita coisa a gente também não sabe. Então, tirava dúvida, aprendia aqui e ali com outro.
ia crescendo profissionalmente, ganhando esse espaço do mercado. Então, o que eu pude observar nesse pouco tempo que eu estava lá é muito isso. Como é que você me diz assim a diferença, tá, de qualidade de mão de obra de lá para cá? De lá é melhor, daqui é melhor? A mão de obra basicamente é a mesma, porque nessa obra que eu estava, tinha muita mão de obra de outros estados, pouco de lá. Então, que não é uma coisa única da nossa época, não. Se você voltar 30, 40, 50 anos atrás, sei lá, e pegar em jornais, você vê que as obras grandes do Sul, ou de interior de São Paulo, ou de outros estados, em sua maioria foram feitas, sim, com o pessoal da localidade, mas em sua maioria de gente de outros estados. Bahia, Ceará, dependendo, carioca também ali no meio. Então tava sempre essa miscigenação, porque tem essa dificuldade de mão de obra local. Aqui no Rio, você tem poucas pessoas de outros estados e muito carioca trabalhando, pelo menos nas obras que eu fui. Parte de Mangaratiba, Nova Iguaçu, Teresópolis, é muito carioca. Ou Teresópolis, Nova Iguaçu vai para lá. Agora eu tô com uma de Caxias, que tem muito pessoal de Nova Iguaçu que vai para Caxias e que roda. Então, o pessoal é muito guerreiro aqui no Rio. Então, essa diferença de mão de obra. Aqui é concentrado mais pessoal do estado. Tem um outro de outros estados, mas é mais do estado do Rio mesmo. E lá é muito pessoal de outro estado lá trabalhando. Engraçado, né, a gente falar isso, porque você acaba vendo que, por mais que tenhamos, na comparação que a gente fez, 110 para 340, você tem muito mais pessoal vindo, né, de outras regiões. E aí eu não quero trazer nenhum dado que seja visto, né, e possa ser entendido de forma misógina, mas você vê o pessoal vindo, como ele falou, Ceará, Bahia, para São Paulo, em função da demanda do fluxo que tem de execução em mão de obra, de serviço. No Rio de Janeiro, em contrapartida, a gente tem muitos cariocas que estão por aqui, que vivem aqui e vivem desse ciclo de trabalho no próprio estado. Isso gera, teoricamente, né, um impacto muito menor de apelo social. Porque eu agora há pouco tempo, aqui em Nova Iguaçu, está tendo uma construção com paredes em forma de concreto armado. E aí você vê que a equipe que monta as formas em concreto, nenhum é do Rio. Todos são de fora. E aí é cíclico, de 6 em 6 meses, de repente uns vão embora e chegam outros. E aí isso traz para a gente a referência dessa demanda, né? É uma tecnologia que, teoricamente, não é fluminense, ela veio por uma demanda das construtoras, viu um sistema construtivo que numa produção é satisfatória, beleza? E aí você tem uma mão de obra no Rio de Janeiro que não executa. E aí você vem com uma equipe de fora, onde os caras ficam alocados numa casa, todo mundo junto, a mão de obra que está lá cozinha para eles mesmos, lava a roupa deles mesmos, se cuidam para juntar o dinheiro e mandar para fora. E o carioca, ele está aqui trabalhando para levar o sustento para casa, onde está a esposa, os filhos, a mãe, e a gente sabe desse contexto, né? Então, isso já traz uma diferença com relação à mão de obra de serviço, que eu acho importante. Enquanto a gente tem um pessoal lá que, teoricamente, tem um compromisso, vamos botar, porque está fora do seu estado, do seu seio familiar, em prol de um recurso para envio, você vê que o comprometimento, às vezes, é muito maior. No Rio de Janeiro, em contrapartida, o cara tem muita disponibilidade de serviço, e aí você também, muitas das vezes, você vê o cara que não tem a fidelização. Tem um engenheiro, que é Rafael, um abraço, tá? Te espero aqui, Rafael, que ele tem falado muito sobre isso, que se você quer uma empresa forte, tenha pessoas fortes. Se você quer pessoas fortes, trabalhe as pessoas. Entendeu? Então, trabalhar as pessoas, os valores, por que está, por que não está, o comprometimento, a eficiência, porque isso
traz a produção, melhora a produção da mão de obra e da qualidade do serviço, que muitas das vezes a gente vê, né, dentro do nosso cenário de construção, sendo perdida em função das diversas possibilidades. Porque o cara hoje, na engenharia, se ele receber uma proposta de R$100 a mais da minha empresa do que da sua, o cara possivelmente vai trocar. Aí você fala assim, pô, ou então ele vai chegar e falar o seguinte, a tua obra é onde? A minha é em Caxias. E a minha? Em Nova Iguaçu. Ah, não, eu moro em Mesquita, eu vou para Nova Iguaçu. Ele nem sabe. Não quer, ele não tá ligando para isso. Hoje em dia a gente fala de comodidade, a gente fala e aí sejamos sinceros, tá? De um tempo, num trânsito, que isso impacta pra caramba. Então o cara vai num tempo menor, volta num tempo menor, tem um melhor rendimento. Isso a gente também não pode deixar de falar que é uma problemática do Rio de Janeiro. A locomoção, seja ela por sistema, né, de público, quando eu falo público, rede de ônibus, tudo mais, ou privado, onde você tem um carro ou uma moto, ok? E isso gera uma perda de produção na obra e no dia do profissional. Então, isso a gente já consegue ver uma diferença. O que você, dentro da tua realidade hoje, na tua gestão de obra hoje, aí eu vou te tirar um pouquinho de São Paulo e vou te trazer para o Rio, o que você vê mais comparando, te trazendo hoje para Caxias, tá? Mas você fazendo uma comparação para São Paulo, quais são os fatores para você que são mais positivos? Perante geral, a realidade onde você está lá e você está aqui. Então, agora eu comecei há pouco tempo lá. Um conhecido amigo, né? Me chamou para poder estar auxiliando nesse projeto com ele. Aqui é bem mais próximo de casa, claro, perto da família e tudo mais. Essa questão do trânsito varia. Linha vermelha, pegar um trajeto de 20 minutos, fazer 1h30, 1h40, ossada de carro, né? Imagina o transporte público, mas tem essa gestão, né? Do horário, do dia, de pegar um contrafluxo, de sair em determinado horário para poder voltar, mesmo assim ainda está relativamente bom comparado ao Rio. Se for por cento do Rio, tu esquece, chora. Show. Qualquer. Vou te fazer uma pergunta, não precisa falar de valores, tá? Mas em comparação a honorário, recebimento, São Paulo paga melhor do que Rio ou não? Paga. Não precisa falar valor, tá? Paga. Só quero que te pergunte o seguinte, dentro das tuas duas realidades, bota pra gente um percentual de quanto você receber mais em São Paulo. Não precisa falar valor. 70% a mais, em média, botando de tudo. Mas assim, você tem que ter o teu custo-benefício, como você comentou agora há pouco tempo. Qual é a minha qualidade de vida que eu quero ter? Então, fiquei em média, eu falo um ano porque fui para lá início do ano e saí em janeiro, em média, dezembro para janeiro. Então, cara, você tem uma experiência que eu tive lá, ganhando bem, ganhando legal. Só que tô preparado, como é que tá? Tem muita experiência, pô, cresci muito lá. Só que o dinheiro que tu ganha, tu tem que se administrar, porque é tudo contigo. Então, deslocamento, combustível, pedaço, tudo é teu, alimentação, IPTU, aluguel, vai tudo, contador, imposto de nota. No final das contas, tu junta tudo, pelo menos foi o meu caso, eu já fui sabendo disso, junta tudo e vai ganhar a mesma coisa que aqui. Bom. Então, se você vale optar por ir para ficar lá, a rentabilidade é melhor do que o Rio de Janeiro. Se você quiser ficar e morar lá, tal, eles pagam bem melhor. Até nos últimos eventos que do CREA, teve um em Niterói, que foi o Paulão tava lá, todo mundo, o Miguel também, e eu levantei esse assunto pro professor da UFRJ, o José, que perante o honorário, né, do engenheiro aqui, como é que estava essa questão, porque a maioria das empresas, tanto privada como pública, lança o cargo, ou coloca de analista, ou colocava de analista, ou colocava até como engenheiro, mas lá embaixo do piso. E você, sendo engenheiro e pegando, você sabe que aquele valor que eles ofereciam é um valor de um pedreiro, basicamente, quase,
ou até de um encarregado, e não pagava do engenheiro. Isso desanimava muito dos anos para cá, engenheiros e engenheiras a seguir na carreira, que infelizmente estava desvalorizado. Lá eles já costumam valorizar mais. A gente aqui viveu um período, vou botar assim, né, de período de ouro para pagamento na engenharia, né? Que era o período que a gente tinha uma grande diversidade de obras públicas, a gente teve Olimpíada, a gente teve Copa do Mundo, a obra de infra para poder atender toda essa demanda externa que viria para o Brasil, e a gente também teve um boom imobiliário. O Rio de Janeiro cresceu muito em 20 anos, muito. A engenharia, em contrapartida, também seguiu nesse caminho. Agora, quando acabou esse período de desenvolvimento urbano, e aí eu vou botar macro, porque a gente fala de infra, tá? Mais residencial, acaba se tornando um urbano, porque não é só casa, esgoto, fornecimento de água, luz, transporte público, alargamento e asfaltamento de via. Então tem todo um cenário, criação de passarela, que o desenvolvimento gera dentro da engenharia. Não tem para onde correr. Você aumenta o número de construções, lojas, estabelecimentos comerciais, shopping. O desenvolvimento acaba chegando junto com tudo isso. Depois desse período, a gente teve uma queda muito grande, né? Hoje eu estava vendo uma postagem... Essa queda foi lá para 2014, 15, que deu uma... Depois, não? Porque até 2016 a gente teve evento aqui. Foi depois. Então, hoje eu estava vendo uma postagem do Ludovice. Ludovice já foi presidente 2 vezes do Confea, já foi 2 vezes presidente da Mútua Nacional, já foi 2 vezes presidente do CREA, do Distrito Federal. E aí ele estava falando sobre a importância da penalização, no caso da pessoa física corrupta, dentro dos cenários que envolveram a engenharia, mas não do impacto nas empresas. Porque muitas das vezes as empresas pagaram o preço da má gestão dos seus gestores. E aí, com isso, você perde a mão de obra de engenheiro, do pessoal de pedreiro, e na sequência toda que envolve a construção. Com o Rio de Janeiro não foi diferente disso, porque conforme foram perdendo o volume de obra, aí os profissionais também começaram a se dissipar, a procurar uma obrinha, o cara já não quer mais ficar, o pedreiro já não quer mais ficar numa empresa para ganhar pouco, ele sabe que pegando uma obra na empreitada, teoricamente, fica melhor para ele. E aí a gente vai para uma vertente que eu queria trabalhar com você aqui, que é sobre a fiscalização, tá? O engenheiro acaba também optando, às vezes, por estar indo para um mercado que, assim que eu me formei, eu vi muito isso. Hoje eu não sei como é que tá. Tem uma casa, um prédio do Minha Casa Minha Vida, que vai, tipo, lá, preciso de uma RT. Engenheiro de RT. Assina, toma RT. Assina, toma RT. Cobrava um valor lá, baixo, mas fazia tantas RT no mês, tirava o valor dele, que eu não achava correto. Para você fazer uma RT, que é uma atenção de responsabilidade técnica, e acompanhar, fazer e tal. Inclusive, isso é penalizado e não é bem visto pela engenharia, nem pelo conselho. Isso é para ficar claro. E acaba queimando a gente, porque é uma situação bem... Até para ficar claro, tá, gente? É proibido que aconteça essa prática. A gente chama de caneta de ouro. Canetinha então, o cara que pega e assina uma RT, vende, sem fazer o devido acompanhamento de obra, isso é proibido, tá? Então, até para que você, leigo, não profissional, que saiba de um evento desse tipo, você já estou te orientando, isso não está correto. Síndico, isso não é correto, tá? Então, o engenheiro, como a gente disse, ele não vai ficar as 8 horas na obra, vai ficar 4 horas, 6 horas... Isso já é previamente descrito dentro da função dele quando ele se cadastra como responsável técnico da empresa. Ele vai falar quanto tempo ele vai ficar na empresa. Isso para ficar claro. Então, a gente precisa também desmistificar as coisas, mas apresentar o que é devido para isso.
E aí, irmão, dentro do que a gente estava falando antes, que é sobre a fiscalização, o que você acha para o Rio de Janeiro que seria bom para a fiscalização de obras dentro do que você hoje vivencia? Você hoje está em Caxias. Tu começou quando em Caxias? Tem uma semana que eu comecei em Caxias. Show. Fazendo a segunda semana agora. Show. A tua obra iniciou há quanto tempo? Essa de Caxias já está um tempinho, que elas são reformas. Sim. É como se fosse um condomínio, conglomerado logístico. Desculpa. E tem várias empresas, e essas empresas fazem reformas, uma pintura, uma troca de ambiente, uma demolição, de repente fazer um steel frame, alguma coisa, mudar a fachada, esse tipo de coisa, esse tipo de serviço. Tá. A sua obra já sofreu alguma vistoria, alguma visita do CREA? Aí eu não tenho como te falar, porque eu tô na segunda semana lá. Mas já te foi informado de alguma visita? Eu nem parei para poder perguntar sobre isso ainda, lá. Mas, eu acho assim, muito difícil que se tivesse acontecido, não tivesse chegado a informação para você. Assim, vai de cada gestão, mas o que eu vejo mais no Rio, não só no Rio, no centro, mas até Baixada, alguns lugares, essa falta de fiscalização. Não só da engenharia não, cara, de vários assuntos. Mas que eu percebo, eu sou iguaçuano, nasci, moro em Nova Iguaçu, rodei quase o dia todo trabalhando, não como engenharia só, mas como comércio. Fiquei 14 anos no comércio. Então eu rodava tudo. Ia nas lojas de rua ou de shopping para poder fazer, então você acaba vendo muita coisa. E não tem essa fiscalização no Rio. Era para ter, mas no ato em si não tem. Então um buraco na rua que acaba com o teu carro, alguma coisa assim, não tem fiscalização direito. Só tem a repercussão quando alguém vai na rede, mídia, falar. E era para ter uma fiscalização boa. Claro que vem mudando um pouco o cenário com os anos. Um exemplo. Uns anos atrás, a Serra das Araras, uns bons anos, teve muito acidente lá, muito. Tanto que muitas pessoas tinham medo até de passar pela serra, fazer outro caminho por dentro, por terrível. Depois foi mudando isso, foi tendo mais segurança. Hoje já está ampliando. O CREA até visitou ano passado lá. Mas aí a gente está falando de um cenário que é diferente. Aí, quando você fala de privatização ou de concessão, que é uma concessionária hoje que tem, você está falando de investimento em obra. Pô, hoje a duplicação está sendo feita pela CCR. Claro, isso. Uma parte de recurso do BNDES, mas a grande maioria do investimento é a CCR. Então, é uma empresa que hoje faz a gestão da Dutra. Eu estive em São Paulo, né? A gente lá fala do mas entra também, Free Flow. Entra também na fiscalização. É uma privada e... mas é diferente. Porque quando você tem a pública, vou te dar um exemplo. A Via Lagos é considerada a segunda melhor rodovia do Brasil. Tá lá a plaquinha. Por quê? Os caras fazem manutenção full time. Por que fazem? Porque eles também que são os detentores do recurso de pedágio, pô. Simples assim. E aí, quem bota o asfalto lá? São única e exclusivamente eles. A máquina pública em si, depois que liberou a concessão, não desce mais um carrinho de asfalto. É tudo com eles. E aí, como eles querem uma boa gestão, porque se o carro quebra e move uma ação contra eles, eles têm que ressarcir. Então, a gente está falando de coisas teoricamente diferentes, e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muita gente, às vezes, é contra a privatização ou a concessão de alguns serviços públicos. Mas gera, inclusive, às vezes, na sua grande maioria, um programa de gestão de qualidade muito mais dinâmico, tá, do que na pública. Por quê? Eu sou funcionário público há 24 anos. Se eu hoje, como bombeiro, quiser comprar um capacete que é top de mercado, eu tenho que fazer um estudo técnico preliminar, abrir um termo referência e abrir uma licitação. Esperar uma empresa ganhar, comprar esse material, entregar ao Corpo de Bombeiros, eles cadastrarem no sistema para depois entregarem para os militares registrando isso. Agora, a CCR, filhão, ele fala assim, isso que é bom? Vai lá e compra. Simples assim. Você encurta muito mais o gerenciamento do que é o produto. E aí você vê o cliente final sendo muito melhor assistido
em função disso. E aí eu entendo que isso é um erro nosso de gestão macro, tá? Você não vê ninguém fazer um plano de 20 anos para a saúde, de 20 anos para a educação, de 20 anos para a infraestrutura, de 20 anos para a segurança pública. Tu não vê isso. Você vê... É o que a gente brinca, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pós em psicopedagogia. E aí eu era a segunda pessoa de exatas no meio de um monte de professores. E aí o que todo mundo conta é o seguinte: muda o secretário de educação, o cara muda a cor da logo, e aí ele chega para todo mundo da educação que está há 30 anos lecionando e fala: agora a educação vai funcionar. Como se há 30 anos ninguém tivesse sido alfabetizado, instruído, com acesso às informações que os livros fornecem, tá? O cuidado que o professor dá ao aluno, beleza? Hoje a gente vê que a educação mudou muito, mas eu sou de uma época onde os professores tinham autonomia e o respeito dos seus pais para que pudessem realmente educar, cobrar e instruir moralmente os alunos. Hoje a gente vê pai que não concorda que o professor chame a atenção do filho. Então a gente está falando de uma diferença social que aconteceu e que vem acontecendo não só na engenharia, mas na estrutura social que reverbera na engenharia. Eu sempre falo o seguinte: não existe um policial corrupto, não existe a polícia corrupta, existe o policial corrupto. Beleza? Não existe o político. A política não é corrupta. O cara que está lá exercendo a função e se prostitui, tá, em prol de um interesse, ele está errando. E isso sai da sociedade. Por quê? As crianças sentaram, de repente, na mesma sala de aula, com o mesmo professor, recebendo as mesmas instruções, mas escolheram caminhos diferentes. Certo? Então, a gente já contextualizou um monte de coisa, voltando para a engenharia, é importante a gente falar sobre isso, porque isso a gente fala de estrutura gerencial, de estrutura de planejamento, que em São Paulo, eu digo, está muito à frente. Hoje a gente vê, hoje o grande mercado que movimenta São Paulo é verticalização. Prédios sendo construídos a todo tempo em São Paulo. Beleza? É o grande mercado de São Paulo. Diferentemente do Rio de Janeiro, onde a gente tem várias ações de atraso de entrega de obra, beleza? Depois da venda, São Paulo você não tem esse mesmo índice. E isso é importante ser falado. Então, lá você tem um trabalho maior, a justiça bate mais, a fiscalização bate mais e, assim, o prejuízo é muito maior para as empresas de São Paulo, teoricamente, do que do Rio. Porque do Rio o cara faz a incorporação, lança e atrasou um pouquinho, e aí dá uma engambelada, o comprador já está meio feliz porque conseguiu comprar casa, e nós temos isso, né, aqui no Rio de Janeiro, dessa apelo à dor, né, do comprador dos imóveis. E aí você vê que no final o cara acaba aceitando alguma coisa porque o cara tem um sonho do imóvel, aquela oportunidade que se tem. Normalmente a gente está falando aqui do mercado de Minha Casa Minha Vida, que você hoje chega até 330, 360 mil, e aí o cara consegue utilizar o recurso que tem para entrar e sair do aluguel. É o sonho do carioca. Dentro do que a gente falou, dificilmente o carioca quer sair do Rio, tá? Hoje, as pessoas pensam em sair do Rio em função das problemáticas sociais, que quase sempre é violência, beleza? Seja através de milícia, de tráfico, de um assalto numa rodovia, numa via expressa. Fora isso, você hoje em dia, dependendo de onde você mora, você tem os assaltos a transeunte, e é uma prática normal no Rio, entre aspas. O que não deveria ser. Mas o carioca não quer sair, como você mesmo. Foi para São Paulo, teve uma oportunidade, quebrou uma pedra, aprendeu, mas, poxa, eu estar no Rio, eu tendo uma estrutura no Rio, eu tendo meus familiares no Rio, isso para mim vale. Isso para mim, se botar na ponta do lápis, hoje, para mim é uma prioridade a mais do que tá lá. E aí, cara, assim, dentro desse cenário inteiro, dentro desse contexto que a gente tem falado de engenharia e a importância social que se tem em engenharia
no meio geral, eu queria que você falasse um pouquinho, você livre, sobre o que você acha, tá, que seria importante para a engenharia do Rio de Janeiro a nível de engenharia estrutural e sociedade. Tem essa diferença bem gritante entre os dois estados com a engenharia. Além dos pontos que você falou agora e desde o início, um pouco mais de, não só incentivo de parte educacional, mas realmente incentivando esse mercado do Rio. Você fomentou que a estrutura monolítica de concreto aqui, uma obra de Nova Iguaçu, pessoas de fora. E por que não ter um programa de estudo para novas tecnologias, como na FEICOM teve novos produtos, que é a parte do comércio. Tem, de repente, um curso para o profissional aprender. Divulgação do curso. Cursos de estrutura monolítica, curso de EPS, trabalhar com EPS. Por que o EPS é importante? O profissional vai e faz. Tem alguns cursos com algumas empresas pequenas de material de construção, que às vezes fazem para pedreiro, para ajudante, mas fomentar um curso, realmente, o Sebrae tem muitos cursos bons e não tem esse incentivo. Eu não vejo esse incentivo aqui. Lá, o Sebrae de lá, todo momento, banner, alguma coisa e tal, a prefeitura divulgando, realmente tem um sentido desse. Então, tanto a obra pública como privada, qualquer uma das duas lá, elas são incentivadas sempre. Você falou de verticalização. O hospital lá, se você contar desde onde você pisa até em cima, é 4 a 5 pavimentos, isso, basicamente um prédio. Tem os blocos, bloco A, bloco B, bloco C. Mas no hospital maternidade tudo junto, no interior de São Paulo. Uma cidade relativamente pequena e fez aquilo lá, deu certo. Você traz para o Rio essa forma, você traz para o Rio, quantas horas você não vê parada aí, embargado por erro, por outras coisas. Então, poderia não copiar, mas de repente se empenhar mais o Rio de Janeiro a aprender com esse tipo de coisa e transpassar para a gente. Como a gente vai numa escola e a gente for para poder aprender uma coisa nova e aplicar, poderia, isso como um cenário geral, tá? Não estou dizendo que lá, tipo, é brabão. Aqui também tem muita gente boa, mas falta mais arregaçar as mangas e buscar também o conhecimento. Assim, eu tive, quando eu fui fazer minha pós em cálculo estrutural, eu tinha lá um cara de São Paulo, que é um grande amigo. Tiagão, tá convidado também, tá? Ele foi o gestor do contrato do reforço estrutural do Engenhão. Um cara sensacional. Um cara... Tem minha admiração, cara. E o Thiago sempre falou sobre a cultura, né, de prazos, de eficiência. Lá eles são menos, né, tolerantes a erros do que a gente aqui no Rio de Janeiro. Tem processos lá muito melhores definidos. O planejamento de São Paulo para a gestão de obra é muito rigoroso, muito bem acompanhado. Enquanto no Rio de Janeiro a gente tem uma maior flexibilidade, né? Ele falou, cara, aqui o pessoal é mais relaxado, é mais dinâmico, sofre uma adaptação, assim, constante, o cronograma muda, as coisas mudam, porque o Rio de Janeiro a gente fala assim, né? Tu sai de manhã, tá calor, meio-dia tá chovendo, e no final de 5 horas, de repente, já tá o tempo aberto. Ou a gente vai pegar aí 10 dias de chuva direto. Então, a dinâmica muda, né? E ele falava muito sobre isso, sim. Você, dentro da realidade, você acredita que São Paulo entrega mais rápido, mas o Rio de Janeiro resolve melhor os imprevistos? Entrega mais rápido, sim. Eu tô falando no modo geral, né? O Rio tem algumas empresas. De modo geral, a gente consegue resolver mais as coisas, mas lá essa obra que eu tava, a gente conseguia resolver também bastante coisas de intempéries do clima, algumas coisas assim. A galera chegava junto, a gente conseguia mitigar, né? Tá chovendo, vamos botar uma cobertura que dá para trabalhar dessa forma aqui, ou vamos fazer outra frente.
Aqui no Rio também tem essa parte. Agora, falando um pouco da parte de planejamento, se planejar melhor, eu fiz estágio numa empresa que até me acolheu bem, do grande amigo aí, o Vinícius. Vou mandar um abraço pro Vinícius. E assim, além do meu avô não é engenheiro, meu avô é pedreiro, mestre de obra, mas além do meu avô de referência para engenharia, quando eu conheci o Vinícius na época da UGB, cara, assim, sem palavras, isso já na faculdade. O cara chegava, tinha o Pedro também, que, porra, era outro cara bom. Tu também sempre tava no trabalho e tal, ali no Corpo de Bombeiro, mas caía dentro. E aí tem que ser assim. E anos depois, nem imaginava que eu ia encontrar ele, tava trabalhando, passou perto da loja, aí comentou, tava correndo atrás de estágio, não tava conseguindo, fui para estagiar na Y, na empresa dele. E assim, o que eu aprendi ali, cara, pô, completa, assim, muito detalhado e tudo realmente, o projeto bem simplificado, seguindo tanto pra gente, para aplicar, como pro cliente. Entregava um caderno pro cliente do projeto, com tudo ali, tudo humanizado direitinho, o cliente tinha aquilo como um documento, tinha uma tratativa boa com o cliente, com a equipe. Então, assim, é uma empresa ímpar, que são poucas que tem, e até hoje ele entrega muita coisa. Hoje ele está trabalhando com a parte de vistoria, laudo, isso, leciona alguns cursos. Então, é esse tipo de coisa que tem que ter. Não só o vamos trabalhar, pegar o dinheiro, acabou. Não, trabalhar, pegar isso também, mas incentivar o teu funcionário. Eu falo que dinheiro é consequência do teu trabalho. Isso. Não adianta, às vezes, você ganhar 50 mil no mês, tu vai dever 50 mil se tu não trabalhar, de repente, da forma correta. Já tem isso. Nunca vai ser o bastante. E tem muitos casos assim, tanto aqui como em outros estados. Então, você tem que saber ter assim como você busca a tua qualidade de vida, tem que saber ter a qualidade do teu trabalho junto com a tua equipe. Porque se você não tiver equipe, tu não faz. Aí disso você pega a segurança do trabalho junto, pega outras situações, trazendo para poder ter um bom desempenho. E você tendo esse bom desempenho com os profissionais que vão estar contigo, você tem uma excelência melhor. E aí, gradativamente, tem o resultado melhor. Bom. Dentro do cenário que você falou, eu queria trazer uma correlação. O que você acha que o CREA, tá, poderia fazer sobre a melhoria de gestão das empresas, ok? Ou dos serviços prestados pela engenharia no Estado? Você fala geral, privado? No âmbito geral. O CREA tem por obrigação o privado ou o público. Beleza? Isso é uma premissa do CREA. Ele está para fiscalizar o sistema. Mas dentro dessa correlação, o que você acha que o CREA poderia fazer para que nós tivéssemos uma engenharia de melhor qualidade? Tá mais atuante. Porque assim, quando eu estava estudando, na época, né, lá da USB, tudo mais, como aluno, eu não via o CREA tão atuante na época. Lá em 2014, 15, teve um tempo que eu fiquei parado, mas depois retornei, mas não via tão atuante. Eu vi mais atuante, sim, de 2023, em média, para cá, mais atuante que eu digo assim, com outros colegas que foram para o mercado, ou que já estavam no mercado, até com eventos ou com algumas situações de divulgação para poder melhorar a engenharia, né, como um todo. Então, mais atuação na ponta. Não só nos eventos, sim. Eventos que eu digo, tipo, teve o CREA aqui agora, mas, de repente, um evento melhor é divulgar e realmente abraçar esse profissional, que é empresário ou não, e ter uma mecânica educacional de instruir da maneira certa, mas vale também do empresário. Tem muito empresário que não quer, só quer fazer, como eu falei, né, pegar, botar o dinheiro no bolso e o resultado. Eu digo que, assim, eu tenho falado muito sobre isso no Rio de Janeiro. As empresas boas, tá? Elas se destacam pelo básico. Beleza? Como você falou assim, pô, a Y, do Vinícius que esteve aqui. Empresa boa, que ele mesmo falou, Ronaldo, faço o básico, mas eu faço um básico bem feito. Do Leonardo, que esteve aqui também, referência no mercado fluminense, tá? Tem um trabalho muito bom de gestão que ele executa. Ele falou, Ronaldo,
a gente faz o nosso feijão com arroz bem feito, entendeu? Então, eu acho que evento, como foi o CREA aqui, eu acho importante, tá? Principalmente se for com o intuito de relacionamento, de apresentar técnicas, de trazer referências sobre os segmentos que se tem e apresentar. Agora, eu acho que para o cenário estadual, o cenário fluminense, o mais importante seria cursos de capacitação, fornecimento realmente de conteúdo, de gestão. Aqui a gente é muito deficitário, a gente tem muito cara bom que sai de campo, que se destaca, que monta a sua empresa ou vai para um gerenciamento porque é forçado, porque é bom no campo, beleza? E aí você tira o cara do campo, tu faz isso bem, ensina os outros a fazer bem. Só que muitas das vezes o cara não sai com bagagem, conteúdo para estar nesse gerenciamento. E aí o cara, de repente, não sabe trabalhar com planilha, não sabe compilar dados, o cara não sabe montar um bom relatório e planejamento, o cara é um gestor mais operacional. E aí, quando a gente fala, vê muito, é esse cara também, depois que sai da empresa ou perde a oportunidade, porque normalmente essas funções estão como PJ, são desligadas do contrato, eles vão empreender. E aí eles vão empreender sem a parte de gestão, de gerenciamento, de uma boa produção. E aí, quando você vê, diferentemente, igual a gente estava falando, são caras que saíram, entenderam o que era, trabalharam com o que tinha que ser feito da melhor forma, implementaram isso e, a partir daí, seguiu para um diferencial natural. Por quê? Porque eles carregam essa gestão com eles. Diferentemente de repente, igual a gente está falando, que você vai pegar um cara que é só operacional, que sai desse operacional sem a bagagem, tem o reconhecimento porque faz o básico bem feito dentro da sua realidade, mas ele não tem o que precisa para estar no degrau acima. Eu acho que o CREA ele deve entregar isso. Eu acho que o CREA é uma ideia, né, que eu tenho, que é a gente criar uma espécie de Reclame Aqui. Se a gente tivesse, de repente, o Reclame Aqui da engenharia, o negócio seria diferente. Você entraria lá e... Qual o CNPJ? É essa. Vamos ver se tem alguma reclamação desse CNPJ. Deixa eu ver quem é o responsável técnico. Caramba, Então, eu acho que a gente pode ter melhoras realmente de gerenciamento e gestão feito pelo CREA em prol da engenharia. Isso eu acho que é uma pauta a ser trabalhada. Negócio, a gente está encaminhando para o encerramento. Queria te agradecer, cara, pela participação, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, tá, em estar conosco, pela sua dedicação com a engenharia. Queria que você deixasse uma mensagem virada para a câmera ali, para todo mundo que, assim como você, sonhou, lutou para se formar, correu atrás, se formou num cenário difícil, saindo da pandemia. Nem formatura. Lutou e está lutando. Eu acho que o que você trouxe é importante, cara, porque demonstra a resiliência, tá? E como eu tenho falado muito, a paixão do engenheiro pela engenharia, tá? Porque você sair do Rio de Janeiro em prol de uma busca melhor, de um crescimento, não só a nível de recurso financeiro, é muito importante, mas de também criar uma bagagem, como você falou, Ronaldo, aprendi pra caramba. Fui pra lá, aprendi pra caramba. Isso você vai carregar contigo. Então, queria que você deixasse uma mensagem, cara, para quem tá vendo isso, para quem, de repente, possa estar no momento agora de será que eu sigo na engenharia ou não sigo? Para que as pessoas pudessem ter uma esperança dentro da engenharia fluminense. Antes de deixar a mensagem em si, só tocando no assunto que a gente conversou durante, né? O básico bem feito. Básico, né? Funciona. A empresa que eu tô lá, que é a Cenário, eu conheci o dono há uns anos atrás. A gente não era da mesma empresa, mas trabalhamos juntos. É um arquiteto. E ele já faz isso há um bom tempo. Ele trabalha com 18 anos.
com esse setor. A empresa deve ter uns 10, 12, se eu não me engano. Mas faz o básico e funciona, vai pegando as obras, reforma projetos. Na época eu estava num galpão da São Salvador, foi quando eu conheci. E aí, network, né? A gente faz. E anos depois, criou um certo tipo de amizade. Teve essa oportunidade, a gente trabalha junto hoje na mesma empresa, que é a Senav. Então, o básico realmente funciona, mas você fazendo o básico da forma correta, né? E a mensagem, tanto essa diferença, né, de visão de estados, não só de estado, mas de distância, eram 500 e algumas coisas, 500,5 quilômetros, dava 1.000 e pouco, indo e voltando. Além da distância, você tem a dificuldade da estrada, que eu ia de carro e voltava de carro, custo. Aí muitas vezes eu saía de lá sexta-feira, 3, 4 horas da tarde, direto do trabalho, pegava as coisas em casa, só tomar um banho para dar uma acordada, e ó, café na pista e embora. Aproveitar um dia e meio, 2 de fim de semana, resolver as coisas e estar com a família, né? Porque estando com a família, você tem uma motivação, você se sente vivo melhor. Então isso me motivou também, fora o conhecimento. E para você não desistir, você tem que ter a paixão. Porque, pelo menos eu vivo hoje de engenharia pela paixão. Quando eu me formei, eu fiquei quase 2 anos desempregado, que eu digo é sem trabalho, fazendo uma coisa aqui e ali, mas por falta de ter uma oportunidade boa, né? E viável. E você não desistir. Cai dentro, sempre. Hoje, continuo estudando. Estou terminando uma pós de engenharia de segurança do trabalho, que era para ter terminado ano passado, como estava na conclusão da obra, eu passei para terminar esse ano. Sempre está estudando, sempre está buscando. Quem gosta aí de prestar prova para concurso, cai dentro do mês, tem o Petrobras vindo aí. Mas sempre você procurar se capacitar melhor, tanto acadêmico como pessoalmente. Porque no teu ambiente de trabalho, você leva muito do teu pessoal. A pessoa que você é, a índole que você é. O que eu frisava, não só na obra, como na Vivo, na IEL, nas outras empresas que eu trabalhei, na TIM, que tenho muitos amigos até hoje. Mandar um abraço pessoal da TIM, da Vivo, da IEL. Quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente passa a maior parte do tempo lá, do que na nossa casa, com o nosso filho, esposa, nossos entes queridos. De 8 a 10 horas, dependendo do trabalho que tu faz, 12 horas por dia tá no trabalho. Então, não é melhor você estar num ambiente bom, seguro, saudável, para você se motivar? Então, sempre falando do DDS. Gente, independente de religião, vamos procurar seguir a boa conduta. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente fala. Ah, sou pintor, sou pedreiro. Mas tem um momento que a gente vai poder trocar essa ideia para fluir. E o que puder de norma técnica, alguma coisa, a gente está aqui para isso. Então, você deixar clara essa linguagem com um profissional de ponta, que às vezes você pega um pedreiro, já gago um pouco. Você pega um pedreiro, um ajudante, um pintor, o cara às vezes é analfabeto. Fica com vergonha de falar alguma coisa. Então, você tem que deixar esse cara à vontade para chegar e levar a problemática para você e ele se desenvolver para poder crescer também ali no que ele for fazer. Então, tudo isso você tem que levar para a ponta. Para um cliente, quando você vai apresentar um projeto para ele fechar com você, você tem que demonstrar a paixão que você tem pela tua profissão. Você é engenheiro, você é médico, você é advogado, demonstrando a paixão, pegando o conhecimento sempre ali, cara, uma hora você consegue, na hora certa. É não desistir. Show. Gente, a gente está aqui caminhando para mais um final. Queria te agradecer mais uma vez, tá, cara? Obrigado você por ter me chamado aí. Um abraço. E aí, a gente está aqui para isso, para apresentar a realidade da engenharia, tá? A gente hoje falou de um tema que é muito importante, a gente fez um comparativo entre a engenharia do Rio e São Paulo, tá? Com as dinâmicas vividas por ele, os conteúdos que a gente já sabe, e principalmente para elucidar e trazer uma noção clara de como anda a nossa engenharia, da realidade da nossa engenharia, seja ela técnica, seja ela operacional, tá? Não vou falar braçal, mas operacional, e dentro de um contexto do que a gente vivencia. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, seja bem-vindo, clica lá no nosso sininho e vem acompanhar a gente nesse projeto tão grande, podcast SOS Engenharia RJ, feito de engenheiro para engenheiro. Obrigado.